Alguns dias atrás, vocês devem ter acompanhado a história de um jovem lá da Bahia, chamado Matheus, que mora em Feira de Santana, em um quilombo, e que passou em medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Santo Antônio de Jesus, estudando sem internet, sem energia e em casa nesse período da pandemia. Não obstante, o governo Bolsonaro aproveitou ali da situação para tentar se promover. E aí o nosso negro racista, o Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Palmares, foi fazer uma postagem usando o exemplo da aprovação do jovem como uma prova de que os negros não precisam se vitimar, entrar na marginalidade, se envolver em movimentos na esquerda e fumar maconha, que a aprovação é possível e que ele seria um grande jovem. O Matheus, vendo isso, evidentemente, se manifestou e explicou todo o processo tortuoso que ele passou para deixar claro para o senhor Sérgio Camargo que não é bem assim, que não é uma meritocracia, que todo mundo tem a mesma condição ali e quem está competindo de igual para igual, você pega o que se destacou mais ali com as mesmas condições e pega ele e atribui a vitória e parabeniza. O Matheus fez questão de deixar claro que na situação dele não foi nada fácil, não teve essa ideia de meritocracia e a situação é totalmente antagônica ao que o Sérgio Camargo tentou dizer. Mas bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria deixar toda a minha solidariedade aqui à Jéssica, à Revolução Periférica e ao Paulo Galo, né? A Jéssica é a esposa do Paulo Galo, o Paulo Galo é esposo da Jéssica, eles foram presos, acusados de depredação do patrimônio público e outras coisas que não dá nem para entender direito, evidentemente, porque eles se apresentaram legalmente na polícia para poder falar sobre o ato, disse que a ideia não é machucar ninguém, era discutir evidentemente a pauta e abriu essa discussão. A gente não pode homenagear torturadores, enfim, estupradores, escravagistas. Você já sabe tudo o que envolve a ideia dos desbravadores no Brasil, até porque eu já fiz um vídeo lá em 2016 falando sobre isso e fiz agora outro vídeo falando sobre a questão do Borba Gato também. Eu espero inclusive que no momento que vocês estejam vendo esse vídeo, os dois já tenham sido liberados, alguns advogados que a gente conhece já estão se envolvendo aí de alguma maneira para tentar ajudar, apesar de eles já estarem sendo assessorados também. Mas enfim, é a realidade que o Brasil vive em 2021 sob a gestão do presidente Bolsonaro. Mas enfim, outra coisa que eu queria pedir a vocês também é que ajudasse na vaquinha daquele vendedor ambulante lá do Rio de Janeiro que o Hugo Noblar gravou sendo espancado pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro sem motivo algum. Ele perdeu parte do material de trabalho dele, que é um tanque, não sei como é que fala, que vende, acho que chamate, se não me engano, acabou amassando, aquilo é bem caro, e a gente tá fazendo uma vaquinha na internet para poder arrecadar dinheiro, para ele voltar ao trabalho, porque ele foi espancado pela polícia, ficou bastante machucado, enfim. Vocês devem ter acompanhado o vídeo que o Hugo Noblar colocou lá no perfil deles. Voltando para a situação dele, na verdade, né? Voltando para a situação do Matheus, o Sérgio Camargo, né, que é o presidente da Fundação Palmares, não poderia, evidentemente, perder uma oportunidade de postar besteira na internet. Ele pegou a imagem da aprovação do jovem Matheus, que passou em medicina, ele já tinha passado, inclusive, em enfermagem, chegou a cursar enfermagem, mas tinha o sonho de fazer medicina. Ele começou a fazer o Enem em 2015 e de lá para cá ele foi sempre desenvolvendo uma técnica nova de estudo, dando dicas para pessoas que queriam estudar. Ele, inclusive, deixou claro como é que foi a estratégia dele, o que é que ele teve de fazer para poder passar no curso de medicina. E aí ele pegou a imagem do jovem Matheus, postou nas redes sociais dele para tentar dizer que os negros que não se vitimizam conseguem chegar lá. Olha o que ele postou no Twitter dele. Enquanto pretos vitimistas jogam suas vidas fora na militância ressentida, bailes funk, vício da maconha, bandidagem e manifestações de esquerda, esse rapaz dedicou-se ao estudo, com muita disciplina e esforço associado à fé em Deus. Matheus venceu em meio a grande dificuldade, sem luz, sem internet. Ele é a prova de que negros não precisam ser vítimas, terá um futuro brilhante. Parabéns. E evidentemente que o Matheus, como um jovem que estuda muito, que é bem instruído também, que tem acesso à informação e que entende o seu papel na sociedade, em especial como jovem preto de quilombo e excluído da sociedade brasileira, ele falou que na verdade não é bem assim. Ele teve de durante muito tempo trabalhar e estudar e que isso não é justo. Não existe meritocracia onde as pessoas não têm condições iguais. Ele disse, inclusive, que é triste ver que ele teve destaque porque ele burlou o sistema, ele conseguiu transpor a barreira que impedia que um jovem preto de quilombo, de uma região periférica ou de favela, como ele citou exemplo também, que acontece em outros lugares do Brasil, que não tem as mesmas condições de estudo, acabe alcançando
o lugar que ele alcançou. Ele disse, inclusive, que não é justo o que aconteceu com ele, que o caminho não precisaria ser tão difícil. Por exemplo, ele não tinha internet, ele não tinha energia em casa, a biblioteca da cidade dele estava fechada por conta da pandemia da Covid-19, ele estudava na casa de amigos que também não tinham, em alguns momentos, energia elétrica, não tinha internet. Ele acabou depois assinando um pacote de internet para o telefone dele, internet móvel, para ele poder fazer alguns estudos e algumas pesquisas. Só que ele falou um ponto que para mim é importante. Primeiro que ele disse que hoje ele entende a importância da conquista dele. Ele disse que no bairro que ele mora, inclusive, as crianças passam por ele e falam: poxa, tio, você é o tio que passou em medicina, né? Eu vou estudar, eu quero ser que nem você, eu vou seguir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E ele disse que o importante não é só essa ideia do discurso de estudar, de alcançar, de chegar lá, porque muitos jovens desistem, como ele comentou, do estudo, porque tem de escolher, às vezes, entre estudar e trabalhar, ou trabalhar e estudar. Isso é muito cansativo. Ele disse que essa escolha não é justa. Diz que não é justo que as pessoas precisem escolher se vão para a escola ou se vão trabalhar para colocar comida na mesa. E que como esse destaque que ele teve de ter pulado aí, digamos, a cancela do sistema por ter conseguido passar no curso de medicina, apesar de tudo que foi colocado de barreira ali para ele conseguir alcançar o sonho dele, ele diz o seguinte, que falta também explicação para alguns jovens sobre alternativas. Ele diz que muitos jovens acabam o ensino médio e não têm para onde ir, ficam perdidos sem perspectiva de, mas eu tenho como fazer uma faculdade, mas se eu não passar na faculdade eu vou fazer o quê? Ele diz que talvez fosse mais importante divulgar os caminhos para esses jovens, ter uma orientação, em especial jovens pretos, favelados, pessoas de periferia, as pessoas que são subjugadas pela sociedade em especial, ou por gente que é utilizado de bobo da corte, como é o caso do próprio Sérgio Camargo. Eu queria aproveitar esse espaço, inclusive, para parabenizar o Matheus, dizer que realmente essa aprovação dele dá um estalo para que a gente entenda as condições desiguais que algumas pessoas e estudantes brasileiros enfrentam no nosso país e que esse discurso de meritocracia, que foi tentado, inclusive, ser imposto aqui pelo Sérgio Camargo, não existe. Pessoas pobres, pessoas pretas, periféricas no Brasil são sim subjugadas. Escolas públicas, infelizmente, em algumas regiões são sucateadas, falta investimento do governo e que essa situação, às vezes, de falta de professores ou de investimento do governo, do Estado, na educação pública, pode fazer com que pessoas como o Matheus fiquem para trás na fila, porque essa ideia da meritocracia no Brasil está assim. Quem pode ter um padrão de vida A, manter uma escola de qualidade, manter inclusive uma educação frequente está aqui e o resto está aqui. Então isso não é meritocracia. A meritocracia é quando está tudo aqui, todas as condições são iguais para todo mundo e ali sim aquele que se destaca mais acaba alcançando o objetivo com méritos. Quando você não tem condições iguais, não se dá para discutir meritocracia. Mas eu não queria, evidentemente, colocar professores de escola pública, educação pública, na lata do lixo, como algumas pessoas fazem. Ao contrário, a educação pública salva muita gente no Brasil e, inclusive, os professores são heróis. Eu dei aula durante muito tempo em escola pública como estagiário e, na verdade, era professor titular, porque faltava professor em algumas escolas, e eu via a correria que nós, professores, tínhamos de fazer para tentar ajudar jovens como o Matheus ou outros jovens que não tinham perspectiva e que a gente tinha de tentar botar na cabeça do jovem que não é assim, que é assado. Recentemente, inclusive, eu recebi de uma aluna chamada Vitória, eu queria até mandar um abraço para ela, uma mensagem no Instagram, ela não tem meu WhatsApp, ela falou comigo pelo Instagram, parabenizando o meu trabalho, dizendo que ela passou no curso de História e que ia fazer História por causa de mim. Então, assim, e ela é uma aluna de escola pública. Então, a gente pode tentar fomentar isso, evidentemente, no aluno, evidentemente, na sociedade de alguma maneira, mas não é fácil, falta tudo. Então, discutir meritocracia ou usar uma situação, como o próprio Matheus falou, de exceção dele, como um caso da maioria, e isso é até desrespeitoso com o Matheus nessa próxima fase que ele vai acabar enfrentando também ao entrar na universidade. Ele foi ajudado, inclusive, por algumas pessoas para poder comprar um computador, teve uma campanha nas redes sociais. Eu, Ana Paula, a gente acabou colaborando também com ele, algumas celebridades ajudaram também, mas enfim. Comenta aqui o que vocês acharam dessa fala idiota do presidente da Fundação Palmares, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se você puder, aqui embaixo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo, e como eu sempre aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.